E aí, manos e meninas, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos para mais uma videoaula hoje. Essa aqui é a resolução de uma questão do Enem, onde nós vamos utilizar nossos conhecimentos sobre função e equação do segundo grau, tá certo? A questão dizia o seguinte: uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas em média R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido, de acordo com a seguinte equação, na qual Q representa a quantidade de pães. É bom a gente sempre ir anotando o que cada coisa significa, tá? Então, Q significa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais. P, nesse caso aqui, o preço. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial, de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O preço P em reais do pão especial nessa proporção deverá estar no intervalo. Aí temos aqui os intervalos, né? P maior que 50 centavos ou menor que 1,50. O preço maior que 1,50 e menor que 2,50. Vamos analisar essa questão aqui que parece ser complicada, mas é bem tranquila, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma função onde fala sobre o preço de vendas e a quantidade de pães a ser vendida. Vocês concordam? A venda de acordo com a quantidade de pães, né? Como é que eu encontro, galera, o preço da venda? Como é que eu encontro o preço da venda de um produto? Não é só pegar a quantidade de produtos e multiplicar pelo preço? Vocês concordam com isso? Só que ele disse que quem é que representa a quantidade de pães que vão ser vendidos? Não é o quê? Então, no caso, para eu saber o valor dessa venda, era só pegar o valor de Q, que era a quantidade de pães, e multiplicar pelo preço, que é P, né? Por exemplo, se eu tenho 2 pães e cada um é 1,50, então eu multiplico 2 vezes 1,50, não é isso? Se eu tenho 3 pães e cada um vale 1,50, então 3 vezes 1,50, não é isso? É assim que a gente calcula o preço da venda de um produto. Nesse caso aqui é a venda de pães. Só que ele diz no problema que a venda diária deve permanecer a mesma, o faturamento. Ou seja, essa venda aqui deve continuar sendo, em média, quanto? Lá em cima ele fala o valor, né? R$300. Então a gente só vai colocar 300 aqui, porque esse é o valor que vai ter que permanecer. Esse Q ele falou que era igual a alguma expressão, né? Ele disse que Q é igual a 400 menos 100P. Então a gente só vai substituir aqui, ó. 400 menos 100P vezes o preço, né? Percebam que aqui a gente só fez substituir, ó. Pegou o valor da venda, que deve permanecer R$300. O que ele disse que era? A quantidade de pães, que é igual a 400 menos 100P, nós só substituímos, vezes o P que já estava aqui na nossa expressão. Se nós resolvermos essa expressão, olha só como iria ficar. O 300 permanece aqui, né? Igual 400 vezes P, 400P. Menos 100P vezes P, é só multiplicarmos os números primeiro e depois as letrinhas, né? Aqui do lado do P que está do lado de fora, é o 1 que não aparece. Então, menos 100 vezes 1, menos 100. P vezes P, P ao quadrado. Então, aqui, nós ficaríamos com a expressão do segundo grau. 300 igual a 400P menos 100P ao quadrado. Se nós estamos procurando o valor do preço, né? Nessa promoção, que aqui embaixo está perguntando o valor do preço em reais, nós estamos procurando o valor de P, vocês concordam? Os valores de P, aqui como temos uma função do segundo grau, não serão as raízes dessa função e dessa equação? Não é isso? Então só basta encontrarmos as raízes. Então vê só, como é que nós fazemos isso?
Primeiro nós devemos prestar atenção que a expressão precisa estar igual a quanto? Se nós queremos encontrar as raízes, isso mesmo, igual a zero. Então esse 300 passa para o outro lado da equação com sua operação inversa. Passa como menos 300, né? Então ficaremos com, se o 300 for para o outro lado, aqui vai ficar o zero. 400p nós não mexemos com ele. Menos 100p ao quadrado nós não mexemos com ele. E quem chegou aqui, ó, menos 300. Concordo? Tava mais 300, veio para aqui, menos 300. Minha gente, agora temos um probleminha. Ficamos com a equação aqui com números enormes. Quando isso acontecer, nós podemos simplificar. Só basta encontrarmos um número que nós conseguimos dividir todos os coeficientes ao mesmo tempo. Porque eu dividindo todo mundo ao mesmo tempo, eu não estou alterando a equação ou a função, tá? E isso tem que acontecer dos dois lados da equação. Nesse caso, nós conseguimos dividir todo mundo por 100, de modo a facilitar a nossa vida. Concordam? Quanto é 0 dividido por 100? 0, né? Continua 0. 400 dividido por 100, corta esses dois zeros, sobra o 4. Então fica 4p. Menos 100 dividido por 100, nós cortamos os dois zeros e ficamos, né, com menos 1 dividido por 1, menos 1p ao quadrado. E menos 300 dividido por 100, cortamos esses dois zeros, menos 3 dividido por 1, ficamos com menos 3. Concordam que é bem melhor trabalhar dessa forma? Professor, mas se eu não quisesse simplificar, dava certo também? Dava, você só iria ficar com números enormes para trabalhar com eles, mas dava certo sim, tá? Então agora nós conseguimos encontrar as raízes dessa equação. Os coeficientes aqui, ó, são A igual a quanto? A é 4. Não, galera, o coeficiente A é aquele que está com a variável ao quadrado, né? Nesse caso é menos 1. O valor de B é aquele que está com a variável sozinha, né? Elevada a 1. Que nesse caso aqui é o 4, que está com o P. E C é o termo independente, que nesse caso é menos 3. Agora vamos encontrar o valor de delta, né? Delta, ó, é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Agora vamos substituir, né? B ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 3. 4 ao quadrado, 16. Regrinha dos sinais aqui, né? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 16 menos 12, que dá quanto, galerinha? 4, né? Vê só, sabendo o valor de delta, nós conseguimos perfeitamente agora encontrar o valor de P. Não é isso? Através de que expressão? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Bora substituir. P é igual menos B. Então vamos ficar com menos 4, né? Já que B é 4. Mais ou menos. Vamos fazer direto aqui. Raiz quadrada de delta. Delta é igual a quanto? 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2, né? Dividido por 2 vezes A. O A é quanto? Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Feito isso, ó, a gente chega naquela parte que a gente consegue encontrar as raízes, né? Nesse caso aqui, o valor de P1 e o valor de P2. Para um a gente faz a continha de mais e para o outro a continha de menos. Então vamos fazer direto aqui. Quanto é menos 4 mais 2? Isso, menos 2, né? Ficamos com menos 2 em cima, dividido por menos 2. Professor, como é que eu divido menos 2 por menos 2? Primeiro divido o sinal, menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Então, a primeira raiz aqui é 1. Agora vamos fazer a continha de menos. Menos 4 menos 2 dá quanto? Menos 6, né? Dividido por menos 2, menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3.
Então quer dizer que as raízes dessa equação são 1 e são 3. Só que na verdade esse P que nós encontramos significa o que dentro da nossa questão? Nós anotamos lá no início, né? O P dentro da nossa questão significa o preço. E ele pergunta aqui, nessa promoção, qual é o preço que vai poder ser vendido sem que haja prejuízo nessa promoção. Vejam só, se aí deu 1 e 3, significa que os preços que podem ser vendidos esses pães são 1 ou 3 reais. Se eles estão falando em promoção e em diminuir o valor desse preço sem ter prejuízo, significa que o preço era quanto? 1 ou 3 reais, se eles querem diminuir. Isso mesmo, galerinha, o preço aí no caso seria 3 reais. Eles estavam vendendo a 3 reais e querem diminuir. Só há duas possibilidades de preço para essa equação, ou é 1 real ou é 3 reais. Se eles querem diminuir, qual é o menor preço aí que eles vão poder vender essa quantidade de pão? Isso mesmo, gente, é 1 real. Então, qual a alternativa aqui que me fala sobre essa possibilidade? Porque a primeira alternativa fala que o P, que é o preço, ó, pode ser maior ou igual a 50 centavos e menor que 1,50. Ou seja, tem que ser um valor entre 50 centavos e 1,50. No segundo caso da letra B, tem que ser maior ou igual a 1,50, só que é menor que 2,50. Nesse caso não é, né, galerinha? Porque não pode ser maior que 1,50. Na letra C, diz que é maior ou igual a 2,50 e menor que 3,50. Então não é. Professor, eu não sei como é que se lê isso aí, maior e menor. Maior, galerinha, é sempre a parte aberta. Então veja, se eu tenho P e tenho a parte aberta para o lado dos 50 centavos, então estou dizendo que P é maior que 50 centavos. Se o P tem a parte fechada, do ladinho dele eu vou ler menor. Então P menor que 1,50. Isso lá na letra A, tá? Na letra D, ó, P maior que 3,50 e menor que 4,50. Não. E P maior que 4,50 e menor que 5,50. Não. A resposta correta aqui seria a letra A. O preço seria maior ou igual a 50 centavos e menor que 1,50. Justamente porque 1 real não está entre 50 centavos e 1,50. É maior que 50 centavos e menor que 1,50. Tranquilo? Então, vê só. Uma questão que aparentemente parece ser uma coisa de outro mundo, quando na verdade não é. Só exige da gente uma interpretação e conhecimentos básicos sobre função e sobre encontrar as raízes de uma função do segundo grau de uma equação. Tranquilo? Deu para entender? Se não deu, volta o vídeo, ou se não, comenta aqui embaixo dizendo o que foi que você não entendeu. E não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!